Bem-vindos de volta, espectadores da Plotoria. Hoje temos uma série completamente nova, e essa começa com desespero puro, um potencial absurdo e um mundo onde a força decide tudo. Sem spoilers, mas essa história traz viagem no tempo, poderes monstruosos e um sistema escolar construído em torno de exames implacáveis. E o mais importante, temos um protagonista completamente fora de si que está prestes a virar o próprio destino de cabeça para baixo. Se quiserem ver um segundo episódio depois desse, me avisem nos comentários. Vamos começar. Um jovem abriu os olhos numa sala de aula repleta de cartazes sobre os vestibulares que estavam se aproximando. Num instante apavorante, a expressão no rosto dele dizia tudo. Porque ele percebeu que havia voltado no tempo exatamente 25 dias antes do vestibular no reino de Xia. E estava lá mesmo, dentro da escola secundária número 1 de Ansheng, sétima turma do terceiro ano. Ao redor dele, os alunos estavam ocupados com suas tarefas, mas de repente ele se levantou de um salto e gritou tão alto que parecia que a própria alma dele tinha sido arrastada de volta à força. Puxou o próprio cabelo, xingou o universo e se perguntou por que o destino tinha trazido de volta justamente para aquele lugar de todos os lugares possíveis. Se ele precisava mesmo renascer, que fosse pelo menos depois de entrar na faculdade. Mas não. Aparentemente o céu havia decidido que o sofrimento vinha acompanhado de uniforme escolar e revisão para a prova. Esse mundo nunca tinha sido um lugar comum. Desde tempos antigos, a Estrela Azul era assolada por algo chamado invasões de reinos secretos. Esses reinos estranhos se conectavam a outros mundos cheios de monstros, e quando as fendas se abriam, essas criaturas às vezes invadiam a civilização humana. Algumas eram controláveis. Outras eram tão poderosas que podiam destruir nações inteiras e ameaçar toda a humanidade. Para sobreviver, os humanos desenvolveram o sistema de genes bestia, um caminho brutal mas eficaz onde as pessoas injetavam genes de besta em seus corpos, despertavam modelos monstruosos e adquiriam talentos genéticos poderosos o suficiente para reagir. Isso fazia com que os guerreiros fossem muito mais respeitados e bem tratados do que as pessoas comuns, porque a humanidade os via como sua única esperança real. E a partir daquele momento, o mundo inteiro tinha entrado numa era em que a força marcial reinava acima de tudo. Vidas comuns não valiam nada. Força marcial era tudo. Enquanto essa realidade se assentava, o sistema dentro dele anunciou friamente que a introdução à travessia de mundo havia sido concluída, que Ire tinha sido designado como hospedeiro e que a implantação de memórias havia começado. Ire apertou a cabeça e tentou processar tudo enquanto as memórias daquele corpo invadiam a sua mente. Infelizmente, o dono original daquele corpo não estava exatamente vivendo o sonho do protagonista. Seus colegas de classe riam dele abertamente. Chamavam Ire de lixo e diziam que ele estava tendo um pesadelo de novo durante a aula. Para que um inútil daquele queria fazer vestibular, afinal? Então uma das garotas mais bonitas da turma humilhou sem dó e perguntou por que um fracassado igual a ele ainda não tinha desistido para virar algum trabalhador comum e sumir de vez. E encarou ela de volta, reconhecendo o padrão na hora. Toda história de protagonista sofrendo bullying sempre parecia vir com uma garota principal insuportável, e essa claramente tinha se candidatado ao papel pelas memórias herdadas. Ele logo descobriu por que aquele corpo tinha virado a piada da turma. Durante o segundo ano, os pais do garoto tinham sofrido um acidente. Aquele desastre destruiu sua motivação, arruinou seus estudos e seu treino, e fez suas notas, que antes eram razoáveis, despencar. A partir daí, ele virou o peso morto da turma. Enquanto isso, a valentona, já irritada, afirmou que estavam na aula de artes marciais e perguntou se ele estava encarando ela porque queria brigar. E também ficou irritado e pensou que nem tinha dito nada, estava só pensando. Mesmo assim, essa garota insuportável não parava de encrencar com ele, mas continuava se perguntando em que tipo de roteiro maldito tinham te enfiado, enquanto era obrigado a pagar pelas escolhas ruins de outro. Antes que o drama da sala pudesse piorar, o professor entrou e mandou todo mundo se preparar.
O soro de modificação genética estava prestes a ser aplicado. Esse era o momento para o qual todo o treino deles tinha apontado. 3 anos desenvolvendo o físico, cultivando energia marcial e se esforçando rumo a um futuro como guerreiros se resumiam a isso. Então o tom do professor mudou levemente quando fez uma indireta para aqueles que nunca tinham levado o treino a sério, ajustando os óculos e olhando diretamente para o nosso cara. Lee forçou um sorriso e pensou que a situação toda tinha que ser uma piada de mau gosto. Ele não era o que tinha vadiado na escola, então por que ele deveria ser o que se sentisse culpado? Mesmo assim, se havia herdado esse desastre de vida, ia arrumá-lo sozinho. Algum tempo depois, os alunos se reuniram no salão de injeções genéticas para a conferência de despertar. O ambiente fervilhava de agitação nervosa. Todo mundo sussurrava sobre que tipo de habilidades de besta poderiam despertar. Alguns sonhavam com linhagens poderosas como um divisor de montanhas de 3º nível ou um dragão da ponte do mar de 4º nível. Outros brincavam que podiam acabar com algo lamentável e inútil. Então a máquina gigante se abriu. Uma névoa fria se espalhou pelo salão e fileiras de tubos de ensaio apareceram lá dentro. Esses tubos continham um soro de despertar genético, uma substância com genes primordiais de bestas mágicas registradas por marcialistas. Uma vez injetado, cada aluno absorveria um aleatoriamente e despertaria uma linhagem correspondente. Em geral, quanto mais forte o corpo, mais poderoso o gene que se podia despertar. O professor tentou acalmá-los e disse para não entrarem em pânico quando o soro entrasse nos corpos deles. Segundo ele, era só ficar calmo e aceitar a onda de poder. Eles seriam chamados um por um para receber a injeção. Esse conselho envelheceu muito mal quase de imediato. Os alunos se injetaram, tudo bem. Mas aí o salão se encheu de gritos, espasmos e reações dramáticas que faziam parecer menos uma sagrada cerimônia de despertar e mais um colapso coletivo em público. E observou tudo aquilo e se preparou para o que vinha. Mas aí, porque não tinha nada a perder, injetou o soro no próprio corpo. Seus olhos se abriram de repente e as pupilas se contraíram. Mas então ele parou, e tinha esperado dor, impacto, ou pelo menos alguma coisa. Em vez disso, nada aconteceu. Absolutamente nada. Ficou parado enquanto o professor se aproximava com cara de confusão e perguntava por que ele não parecia ter mudado nada. O nosso cara sugeriu secamente que talvez tivesse recebido uma dose falsa. Isso só deu ainda mais munição para a garota insuportável. Ela se aproximou e caçoou dele por ter claramente falhado em despertar qualquer coisa. Então começou a cutucar o rosto dele enquanto falava de como um guerreiro que não conseguia despertar era como um pássaro sem asas. Em outras palavras, ela achava que ele estava acabado. O nosso cara achou profundamente irritante, especialmente ao perceber que ela também tinha liderado boa parte do bullying sofrido pelo dono original. E justamente quando a provocação sem fim dela empurrou suas emoções ao limite, algo dentro dele finalmente reagiu. O sistema detectou o impulso e o informou que ele havia adquirido um modelo monstro infinito. Uma tela de status apareceu, exibindo seus dados de crescimento atuais. Mostrava seu nome, seu físico geral e as habilidades marciais que possuía, incluindo a técnica Ki básica do 9º estudante, palma bloqueadora e técnica do corpo de ferro. A garota ouviu travar e perguntou o que exatamente o inútil estava fingindo fazer agora. Mas Lee avisou para ela se afastar, claro que ela não escutou. Um segundo depois, seu corpo estremeceu violentamente, seus olhos se acenderam com um poder aterrorizante enquanto ele avisava a valentona insuportável mais uma vez para se afastar. Do contrário, seria tarde demais para ela. E ali mesmo, uma enorme aura de besta explodiu nele como uma bomba. A onda de choque jogou a garota pelo salão como um boneco de pano. Ela não foi a única. Quase todo aluno próximo foi arremessado para trás pela pressão do despertar dele. A sala inteira mergulhou no caos enquanto todos o encaravam com horror e descrença. Um cara em especial não conseguia acreditar que alguém tivesse despertado algo mais forte do que o poder de besta dele. O sistema então anunciou a linhagem que ele havia despertado, a chama furiosa, de Mola. Com ela vieram 3 habilidades de linhagem, sopro escaldante,
pulso fundido e absorção de esporos. Também revelou uma forma avançada, o Senhor das Chamas, de Mola, que só seria desbloqueada quando a compatibilidade chegasse a 100%. No momento, essa compatibilidade estava em apenas 3%. E percebeu na hora que aquilo tinha que ser sua vantagem. Esse era o poder especial que o sistema tinha lhe dado. E o efeito na multidão foi imediato. Os mesmos alunos que o tinham tratado como lixo da turma agora o encaravam como se ele pudesse crescer e devorar montanhas no café da manhã. Huang Xing, que havia despertado apenas um escorpião garra de fogo de segundo nível, tinha recebido o impacto total e desmaiado no chão, babando da maneira menos digna possível. Mas os outros ainda se perguntavam o que o inútil do Irri havia despertado. Ele pediu desculpas a todos e disse que tinha causado uma pequena cena durante o despertar. Lembrou que tinha avisado para se afastarem, mas ninguém escutou, e agora quase todos eles tinham sido forçados a se curvar diante do próprio inútil que tinham zoado. Logo depois, o sistema de anúncios públicos ordenou a todos os alunos do terceiro ano que haviam despertado que se dirigissem ao prédio de avaliação. Lá, seus tipos de linhagem e níveis marciais seriam medidos com o dispositivo de detecção de avanço genético. Então, mais tarde, os alunos se reuniram em torno de telas holográficas que exibiam o resultado de cada pessoa no momento em que terminavam o teste. Um aluno, Li Xingyuan, revelou ter despertado uma linhagem de inseto espinha veloz de terceiro nível, o que gerou comentários invejosos porque ele era mediano antes e agora de repente estava acima da maioria. Então veio Xu Zhou, o melhor aluno do ano, revelado como aprendiz marcial de nível 9 com a poderosa linhagem de dragão demônio de gelo de terceiro nível. Isso o colocou imediatamente entre os principais candidatos ao campeonato da cidade. Todo mundo estava louco para saber o que a senhorita Liu tinha despertado. Ela também era aprendiz marcial de nível 9, mas havia despertado uma rara linhagem de pardal do abismo de quarto nível, o que justificava plenamente sua posição como a melhor classificada da província. Nesse mundo, uma verdadeira besta de quarto nível em sua forma natural podia devastar boa parte de uma cidade. Guerreiros abaixo do nível de grão-mestre não seriam mais do que formigas diante de algo assim. Enquanto lhe observava os resultados, notou algo interessante. Os modelos despertados dos outros eram listados como terceiro ou quarto nível. O dele, no entanto, o sistema havia chamado de outra coisa completamente. Classe A. Essa diferença só o deixou mais curioso. Então seu nome foi chamado e finalmente chegou a vez dele. Enquanto caminhava em direção à câmara de teste, a multidão inteira o encarava com olhos brilhando. As garotas em particular pareciam prontas para pular várias etapas importantes da vida e já começar a planejar um futuro com ele ali na hora. Ele já tinha percebido que aquele mundo venerava o poder marcial, mas ver essa veneração redirecionada para ele em tempo real ainda era um pouco surreal. Entrou na câmara com muito mais confiança do que tinha entrado na escola. Com base na aura aterrorizante que tinha demonstrado antes, todos esperavam um resultado impressionante, talvez até o melhor da turma. O que apareceu deixou o lugar inteiro em silêncio. Seus dados mostravam apenas o básico. Ele estava classificado como aprendiz marcial de nível 3, com uma linhagem de besta desconhecida. Só isso. Sem título glorioso, sem identidade clara. Sem nenhuma grande demonstração de avanço. Por um momento, ninguém soube o que dizer. Então o silêncio se quebrou da pior forma possível. Os meninos explodiram em risadas, e as garotas que tinham estado sonhando 5 segundos antes de repente pareciam envergonhadas de ter pensado em se casar com esse cara. A multidão virou as costas para ele tão rápido que quase merecia uma medalha por flexibilidade. E, no entanto, saiu com calma. Ele já tinha esperado algo assim. Seu poder era claramente diferente dos despertos comuns, e o dispositivo de teste não conseguia lê-lo direito. O mais importante, a mensagem oculta do sistema havia confirmado algo enorme. Porque seu modelo não podia ser medido da forma normal. Contanto que completasse as missões ou aumentasse sua reputação, ele podia invocar modelos de monstro infinitamente. Em outras palavras, os outros estavam despertando uma linhagem.
Ele estava começando uma coleção. A partir daquele momento, Yi sabia que isso basicamente tornaria o rei dos monstros. Mais tarde naquele dia, a cerimônia de despertar e as aulas tinham acabado. O nosso cara foi falar com seu professor. Dentro da sala, o velho o encarou com desconfiança quando ele pediu uma licença para estudar e se preparar para o vestibular por conta própria. Naturalmente, o professor achou difícil acreditar. Um aluno como ele querendo de repente estudar em casa soava menos como determinação e mais como uma desculpa mal elaborada. Mas Yi insistiu que queria melhorar, que sabia o quanto havia ficado para trás, e que se continuasse seguindo o ritmo normal não teria nenhuma esperança. O professor suspirou e lembrou que se ele realmente queria se tornar um guerreiro, a faculdade era o único caminho certo. Entrar na Universidade de Pequim já era difícil para os gênios, imagine para alguém com uma base tão fraca. Mesmo que tivesse despertado sua linhagem, sua base ainda era muito precária, e o professor achava que provavelmente ia reprovar e teria que repetir o ano de qualquer jeito. Mas Yi não recuou. Disse que falava a sério. Disse que tinha que aprender, tinha que treinar e tinha que se recuperar custe o que custar. Então olhou o professor nos olhos e mandou ele julgar a sinceridade por si mesmo. Algo naquele olhar finalmente convenceu o homem, e embora ainda relutante, o professor concordou. Se ele falhasse, voltaria e repetiria o ano. Mas por ora, Yi estava livre para tentar. Com isso resolvido, foi direto para o Centro de Guerreiros de Ansheng. Pelas memórias herdadas, já conhecia o estado de suas finanças. A casa dos pais havia sido hipotecada por cerca de 600 mil yuans, mas a indenização pelo acidente tinha rendido mais de 1 milhão, o que significava que ainda havia alguma margem para se mexer. A princípio, ele considerou as duas maneiras óbvias de ficar mais forte. A rota normal era cultivar como guerreiro. A rota mais rápida e muito mais interessante era aumentar sua compatibilidade com o modelo de mola. De acordo com os dados do modelo Monstro Infinito, cada modelo deveria ter começado com apenas um ponto de compatibilidade, mas de mola de alguma forma tinha começado com 3. Depois de pensar bem, concluiu que a resposta tinha que ser o soro de despertar genético. O modelo havia absorvido o poder dele e ganhou 2 pontos extras. Isso significava que a tecnologia baseada em soros daquele mundo provavelmente podia ser usada para fortalecer seu modelo diretamente. Do ponto de vista dele, aquilo era perfeito. Em vez de se matar treinando do jeito antigo, ele podia gastar dinheiro e aumentar a compatibilidade através de recursos. Era sem vergonha, eficiente e perfeitamente adequado para ele. Então foi imediatamente atrás de comprar medicamentos de melhoria genética. Mas no momento em que atravessou o posto de controle e entrou de vez no centro de guerreiros, sua expressão mudou. Lá dentro havia guerreiros por todo lado, cada um carregando linhagens despertadas que irradiavam uma presença aterrorizante. De mola tinha uma habilidade sensorial especial chamada Campo Magnético Vital. Por meio dela, ele podia sentir o sangue e o ki dos guerreiros em detalhes assustadores. Todo mundo naquele salão parecia uma fornalha ardendo por dentro, e por trás desse calor ele quase conseguia ouvir os rugidos das bestas deles. A sensação despertou algo selvagem dentro dele. De mola era o rei das bestas em seu próprio mundo, nascido para conquistar seres vivos, e aquele impulso instintivo de dominar quase veio à tona. Por um momento, Yi teve que reprimi-lo. Ele ainda era um novato, afinal, se perdesse o controle ali, não se tornaria o rei das bestas. Viraria o exemplo do que não fazer no dia seguinte. Ele estava finalmente se acalmando quando alguém bateu no seu ombro por trás. Uma garota tinha notado a forma como ele olhava ao redor e o avisou tranquilamente para não encarar as pessoas como se estivesse desafiando elas. Yi pediu desculpas, um pouco sem graça, e ela apenas deixou passar, supondo que ele tinha despertado recentemente e estava tendo dificuldade para controlar os instintos da linhagem. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo ali, nosso protagonista disse que queria comprar medicamentos genéticos, mas não sabia para onde ir num lugar tão grande. Ela concordou em ajudar, embora também parecesse curiosa sobre por que ele já estava planejando usar medicamentos genéticos tão cedo. Ele perguntou se havia algum problema com isso.
A garota explicou que o medicamento era muito caro e também gerava resistência. Quanto mais um guerreiro usava, menos eficaz ele ficava com o tempo. Por isso a maioria guardava para depois de desenvolver completamente a linhagem ao máximo. Então lhe fez a pergunta mais importante de todas: quanto custava uma poção genética? A resposta quase parou seu coração. No estágio atual, ele só podia usar a poção do tipo sólido, e cada uma custava em torno de 400 mil. Mesmo que esvaziasse todas as suas economias, não teria como viver depois. Mesmo assim, precisava delas. Então perguntou se a garota conhecia alguém que pudesse ajudá-lo a conseguir um desconto. Felizmente, ela se mostrou genuinamente prestativa. A linda garota entregou ao nosso cara seu cartão de visita e disse que se ele viesse com uma recomendação de um guerreiro veterano, poderia comprar por um preço bem melhor. E agradeceu sinceramente, se despediu e a garota comentou que se o destino permitisse, eles se encontrariam de novo. Depois de esvaziar a conta e gastar um pouco mais numa loja de armas para guerreiros, já era noite quando chegou em casa. Uma vez dentro do apartamento, não perdeu tempo, e começou a se injetar as poções genéticas que tinha conseguido comprar e imediatamente sentiu o tipo de dor que fazia toda a dor anterior parecer brincadeira. Seus ossos tremeram, seu sangue ferveu e seu corpo estremeceu enquanto a compatibilidade com Dimola subia de 3% para 4%, e continuou subindo até chegar a 7%. Junto com isso, seu físico geral aumentou para 10%, e depois de 10 para 15%, levando-o até o rank marcial 7. Quando o processo terminou, estava agachado no chão exausto, respirando pesado e tentando processar o fato de ter conquistado em minutos o que outros levavam anos para alcançar. Mesmo assim, notou um padrão. As primeiras injeções causaram 2 pontos de melhora, mas as seguintes tiveram efeitos menores. Conforme seu corpo ficava mais forte, provocar mais mutações de base ficava mais difícil. Ainda assim, os resultados eram incríveis. Até agora só havia usado sua base física, e a melhora já era absurda. Se somasse isso à própria linhagem de Mola, talvez o sonho de ser o melhor classificado no exame não fosse loucura final. Na cabeça dele, a lógica era simples. Se uma vantagem dessas ainda não conseguia superar os gênios, então não merecia ser chamada de vantagem. Com a melhora imediata feita, ele voltou os olhos para o próximo passo. Os reinos secretos. Essas zonas perigosas eram classificadas da classe S para baixo até a classe E, com os reinos de classificação mais alta contendo bestas mais fortes. Os reinos de classe S eram tão perigosos que eram considerados completamente incontroláveis pela humanidade. Se um deles invadisse o mundo real de vez, seria uma catástrofe. Por enquanto, porém, ele só estava interessado num reino místico de classe perto de Anshen. Quando chegou lá, percebeu que estava muito mais quieto do que o esperado. Aquele reino tinha sido explorado por tanto tempo que a maioria dos tesouros tinha sido saqueada, deixando apenas monstros mais fracos para guerreiros iniciantes usarem como material de treino. Foi ao posto de controle, pediu sua reserva e recebeu exatamente o tipo de recepção que se esperaria de um posto de entrada de classe E sem futuro. A recepcionista mal tirou os olhos da televisão enquanto entregava a ele um termo de responsabilidade e seu passe. Ele assinou sem hesitar e caminhou em direção à fenda. À medida que se aproximava, a empolgação tomou conta dele. Para ele, aquilo não era só uma corrida num calabouço. Era o verdadeiro começo de sua ascensão para se tornar o rei dos monstros. Com entusiasmo demais para alguém prestes a entrar numa dimensão que ameaçava a vida, ele correu para frente, saltou e mergulhou de cabeça na fenda. Dentro do reino secreto, ele até aterrissou numa pose dramática de super-herói, porque aparentemente sobreviver não era suficiente e o estilo ainda importava. Uma vez que se endireitou, contemplou a paisagem e viu que aquele reino continha 3 estrelas distintas no céu: Kanglan, Anvei e Taijin. Ele tinha estudado reinos secretos nos livros escolares antes, mas ver um de perto era completamente diferente. O lugar parecia vasto, alienígena e estranhamente magnífico.
Infelizmente, enquanto admirava a paisagem, uma besta de primeiro rank chamada Coelho Presa Afiada tentou se aproximar sorrateiramente por trás do nosso cara e atacar. Mas a pobre criatura tinha cometido um erro trágico. E já a tinha sentido. O coelho se lançou e rugiu mesmo devendo estar se esgueirando. E o pegou no ar de bobeira pelas orelhas. Até o coelho ficou sem entender o que tinha acontecido. Com um sorriso, chamou o coelho de burro por não saber que ele já o tinha detectado e ativado seu campo magnético vital. Com isso, esmagou a cabeça da besta sem esforço. Dela obteve um núcleo de besta, e ao avaliar a qualidade, estimou que valia apenas 1000 pessoas comuns se matavam trabalhando um mês para ganhar 3 vezes isso. Enquanto isso, ele tinha acabado de estrangular um coelho de bobeira e sido pago por isso. Os fortes mesmo viviam numa economia diferente. Ainda assim, caçar muitas bestas de primeiro rank não seria eficiente, então decidiu que precisava encontrar pelo menos um alvo de segundo rank. O mundo, aparentemente ansioso para recompensar sua ganância, mandou um imediatamente. Um inseto cadáver demoníaco de segundo rank apareceu logo depois que pensou nisso, quase como se tivesse se voluntariado para o serviço, sorrindo, e ficou feliz que o universo estivesse agindo tão favoravelmente com ele e foi trabalhar. Sacou sua espada curta e atacou com habilidade, mirando no abdômen inferior em vez das costas blindadas. Lee tinha estudado a enciclopédia de monstros e sabia onde ficava o ponto fraco. O inseto reagiu enrolando o corpo numa investida giratória e se lançando contra ele como uma broca assassina gigante. Ele respondeu com hiperfeixe. Fincou a espada no chão e acumulou energia. Então disparou a técnica direto no abdômen do inseto. O impacto foi bom, mas ainda assim não matou a criatura de imediato. Em resposta, o inseto cuspiu projéteis giratórios em forma de disco da boca, o que pegou Yi de surpresa. Ele desviou com passos ágeis e rápidos, mas sua roupa não teve a mesma sorte. Ficou toda rasgada, e o nosso cara reclamou imediatamente de como a roupa tinha sido cara. Porque, é claro, desperdiçar dinheiro era mais importante do que estar vivo. Rapidamente percebeu algo frustrante. No nível marcial atual, simplesmente não tinha técnicas poderosas o suficiente para derrubar uma besta de segundo rank com facilidade. Mesmo com grande vitalidade e energia abundante, o dono original daquele corpo tinha negligenciado a prática marcial demais para que ele pudesse usar sua força direito. Então lhe fez o que qualquer protagonista com uma vantagem especial que se respeita faria. Ativou a linhagem da chama furiosa de Mola. Num instante, sua estatística de físico geral saltou de 15 para 21. Seus braços se transformaram em membros de besta armados com garras e pele grossa. Quando o inseto cadáver demoníaco abriu sua enorme boca e se lançou de novo, ele fez algo completamente absurdo e mergulhou direto dentro dela. O inseto engoliu, o que deveria ter sido o fim da luta. Em vez disso, acabou sendo o começo do pior dia possível para o inseto. De dentro do corpo dele, e o despedaçou ferozmente até rasgar o abdômen inferior e sair do outro lado. A besta desabou imediatamente. Agora com um nível de físico de 21, tinha esmagado um monstro de segundo rank com brutalidade pura. Depois de cancelar a transformação, porém, seu corpo ainda ardia com calor excessivo. Parecia um motor andando. A espada curta de Yi, enquanto isso, tinha sido corroída pelo veneno do inseto e estava praticamente destruída. Ele a encarou incrédulo. Tinha gastado 250.000 yuans naquilo, e ela não conseguiu sobreviver nem a uma luta decente contra uma besta de segundo nível. Na cabeça dele, isso se qualificava como um roubo com nota fiscal. Então, como se fosse para piorar o momento, de repente percebeu que estava morrendo de fome. A batalha tinha queimado toda a sua energia, e ele não tinha trazido comida alguma. Isso já seria chateante o suficiente, mas então sentiu um cheiro tão bom. Mas a fonte do cheiro era inesperadamente o núcleo mágico verde do inseto cadáver demoníaco. Contra todo o raciocínio sensato, decidiu que o núcleo parecia comestível o suficiente. Então abriu a boca e o engoliu inteiro. O efeito foi imediato.
O núcleo verde se dissolveu dentro dele e aumentou sua compatibilidade de 7% para 7,3%. Aquele aumento o deixou pasmo. Tinha gastado quantias enormes em medicamentos genéticos só para avançar 1%, mas um único núcleo mágico verde lhe deu 0,3 sozinho. Isso significava que 3 ou 4 núcleos verdes equivaliam basicamente a uma poção genética inteira. Até os núcleos brancos dos coelhos presa afiada provavelmente somariam bem. Ao perceber quanto dinheiro já tinha desperdiçado comprando poções, quase chorou ali mesmo. Tinha apostado tudo no pagamento direto e ainda tinha feito a escolha errada. Esse arrependimento rapidamente virou determinação. Se os núcleos de besta eram tão eficientes, então caçaria a noite toda. Ativou seu campo magnético vital de novo, enviando um pulso magnético para fora para varrer a área em busca de criaturas vivas. Continuou caçando sem parar pelo reino secreto, e na tarde do dia seguinte sua compatibilidade tinha chegado a 9% enquanto seu físico geral subiu para 15,8%. Nesse ponto, os núcleos mágicos brancos mais fracos pararam de aumentar sua compatibilidade, então decidiu vendê-los. No total, tinha juntado 20 núcleos brancos e 4 verdes. Quando levou aquela pilha de volta ao posto de controle, até a recepcionista finalmente pareceu impressionada. Perguntou se ele era mesmo só um estudante do ensino médio, porque aquela quantidade de espólio era absurda para alguém da idade dele. Conforme os regulamentos do governo, 1/10 do espólio tinha que ser entregue, então cada núcleo verde exigia um pagamento em núcleos brancos. Mesmo depois dessa dedução, ele ainda saiu com 200.000 moedas do reino de Cia. O mais importante, só faltavam 9 dias para o vestibular, e ainda havia mais um salto a dar. A cena seguinte mudou para um reino secreto de classe D perto da entrada. Um grupo de 5 pessoas discutia a próxima missão. O objetivo era recuperar uma flor de jade sangue, e o capitão da equipe, Lin He, explicou que já tinham localizado a área geral numa expedição anterior. O problema era que um dos membros habituais deles, o velho Shen, tinha se machucado e não podia participar dessa missão. Isso levantou uma complicação. Por regulamento, eram necessárias pelo menos 6 pessoas para entrar num reino de classe D, o que significava que precisavam de um substituto. O capitão então apontou para trás e revelou a pessoa trazida por uma agência para preencher a vaga. Naturalmente, essa pessoa era Yi. Sob uma identidade falsa, ele se apresentou como Dadla, um discípulo marcial de nível 9. Como oficialmente ainda era apenas um estudante, não estava qualificado para entrar legalmente num reino de classe D, então tinha pago 100.000 por uma identidade falsa. Era um golpe descarado, mas funcionou. O capitão lhe lançou um olhar estranho e comentou que o nome Dadla soava um pouco suspeito. E respondeu com uma explicação séria de que não podia usar o nome verdadeiro por questões de direitos autorais, o que não respondia nada e de alguma forma piorava a situação. O capitão Lin decidiu não insistir no assunto. Era só um codinome, afinal. Então expôs as condições claramente. No nível 9 de discípulo marcial, Dadla tecnicamente não atendia ao padrão de força real para um reino secreto de classe D. Portanto, durante a missão, seria permitido a ele observar e aprender, mas não deveria atrasar a equipe. E concordou imediatamente. De fato, apreciou a clareza. Era muito melhor do que fingir dar-lhe boas-vindas e depois virar contra ele no meio da missão. Depois disso, todos entraram juntos no reino para encontrar a flor de jade sangue. O rastreador indicava que o item estava escondido dentro de um oásis mais à frente, guardado por uma besta de 2º nível com uma linhagem de classe geral. Enquanto viajavam, Yi percebeu que o terreno desse reino secreto era completamente diferente do anterior. Pouco antes estava num ambiente tipo floresta tropical. Agora estava atravessando um deserto. Isso sugeria que os reinos secretos não estavam conectados a apenas um mundo exterior, mas a múltiplos ambientes ou talvez a muitos mundos completamente diferentes. Enquanto nosso cara pensava nisso, um membro da equipe avistou uma horda de ratos demônio terrestres atrás deles e informou que as bestas estavam os perseguindo. O capitão imediatamente mandou ele lidar com elas. Então ele sacou várias facas.
e as jogou casualmente para trás dos monstros. No momento em que as lâminas acertaram os ratos, elas explodiram. As bestas foram eliminadas instantaneamente, e o veículo seguiu sem parar. O cara agiu como se fosse nada. E, enquanto isso, o encarava e registrava mentalmente que aquelas adagas explosivas não eram armas comuns. Energia marcial tinha sido infundida nelas, e o efeito era brutal. Isso dizia que aquele cara não era alguém a subestimar. Em breve o grupo chegou à área geral e saiu do veículo, cobrindo a distância restante a pé. Quando Yi perguntou por que não podiam simplesmente dirigir até o oásis, o Capitão Lin explicou que os monstros de lá eram muito sensíveis e definitivamente reagiriam ao barulho do motor. Enquanto caminhavam, Lin Hai distribuiu as tarefas. Xiao Xia jogaria uma granada de atordoamento para atrair a besta guardiã. Xiao Wu e Rude montariam armadilhas. O velho Liu forneceria fogo de supressão. E o próprio Lin cuidaria da linha de frente. Enquanto isso, Dadla ficaria parado e observaria. Yi aceitou isso com calma total, embora por dentro já estivesse entediado. O plano começou exatamente como descrito. Xiaoya jogou a granada de luz. E quase imediatamente um dragão terrestre de segundo nível saiu carregando, rugindo furiosamente ao detectar o que acreditava ser uma invasão ao seu território. O capitão avisou Li mais uma vez para ficar alerta já que o monstro já tinha acordado. Em outro lugar, porém, uma figura perigosa apareceu. No local anterior onde os ratos demônio terrestres tinham sido eliminados, um homem misterioso chegou. Ele pegou uma das adagas descartadas de Rude e lambeu a lâmina com óbvio prazer. Só aquela cena pequena já irradiava problema. De volta ao oásis, Lin Hai enfrentou o dragão terrestre de frente. Infundiu energia marcial na espada e conseguiu decapitar a besta com um golpe decisivo. A equipe correu imediatamente em direção a ele, já parabenizando. Mas antes que pudessem comemorar, a criatura supostamente morrendo fez um último movimento desesperado. Uma pata gigante balançou em direção ao capitão numa tentativa final de arrastá-lo junto. Os outros gritaram um aviso. E, no entanto, não disse nada. Simplesmente se lançou no ar e acumulou energia. Então disparou um devastador hiperfeixe na besta com o punho, acabando com ela de vez antes que pudesse esmagar o capitão. A equipe inteira ficou pasma. Sabiam que ele deveria ser apenas um mero aprendiz que mal se qualificava para estar ali. Mesmo assim, tinha acabado de soltar um golpe forte o suficiente para destruir uma besta de segundo nível. Xia, Wu e até o capitão o olharam com um respeito renovado. Yi aceitou a atenção com calma sem esforço, agindo como se esse tipo de coisa simplesmente acontecesse ao redor dele. O capitão Lin agradeceu sinceramente por ter salvado ele. A partir dali, consideraria oficialmente o nosso cara como um camarada. Então extraiu o fruto de jade sangue do dragão terrestre morto e chamou todos para ver. A coisa parecia uma fruta grande, mas seu valor era enorme, e o capitão explicou que podia melhorar muito o modelo de um guerreiro. Mas para o nosso cara ela parecia apenas uma fruta gostosa esperando para ser comida. Aquele deveria ter sido o momento em que a missão virou a seu favor. Afinal, o capitão quase perdeu a vida, mas conseguiram derrotar o monstro e encontrar o objetivo. Em vez disso, foi o momento em que tudo desmoronou. Numa traição chocante, Lin foi subitamente esfaqueado pelas costas com uma adaga. O atacante era Rude. Com calma, quase debochando, disse ao capitão que não havia mais sentido em falar sobre o futuro. Todos congelaram de incredulidade. Não conseguiam entender o que diabos Rude estava fazendo. O capitão Lin balançou o braço, mas Rude esquivou rapidamente, criando distância entre eles. Então outra figura surgiu. Era Wu Pen, o líder bandido que aparentemente tinha colocado a mira em roubar marcialistas dentro dos reinos secretos. E respondeu todas as perguntas deles. Rude obviamente os tinha traído para enriquecer. Quando perguntaram como Wu Pen conseguiu encontrar a localização do oásis com tanta precisão, a resposta caiu na cabeça de Yi de uma vez.
As adagas explosivas de Rude não tinham contido apenas energia marcial, também tinham sido usadas para marcar e transmitir informações sobre a rota da equipe. Rude sorriu e confirmou, claramente satisfeito que alguém tinha descoberto. Então zombou de Yi, tendo descoberto que o nosso cara era na verdade um estudante. Então acrescentou que com o vestibular tão perto, Yi deveria ter ficado seguro na escola em vez de andar de mãos dadas com a morte. E concordou, sim, o vestibular estava perto, mas o título de melhor classificado já era praticamente dele. Rude jogou uma adaga nele, acusando-o de arrogância. E a pegou entre dois dedos e respondeu perguntando como um louco como Rude tinha encontrado coragem para latir na frente dele. Aquilo sim era arrogância de verdade. O campo de batalha já estava caótico o suficiente, então nosso protagonista decidiu que era hora de tirar o lixo. Wu Pen, divertido com a atitude dele, ordenou que Rude o matasse. Rude disse com prazer e imediatamente desencadeou uma chuva de adagas explosivas, jogando-as com velocidade aterrorizante. Sabendo exatamente que tipo de ameaça elas representavam, Yi rugiu, e a pura onda de choque daquele rugido despedaçou as adagas antes que pudessem alcançá-lo. No instante seguinte, Rude desapareceu de vista e reapareceu acima dele, usando a habilidade marcial Divisor de Montanhas. A equipe gritou para Yi tomar cuidado, mas ele calmamente colocou 2 dedos na testa como Piccolo e disse que esse era o momento perfeito para testar um movimento novo. Um feixe azul claro disparou para cima e passou direto pelas defesas de Rude, perfurando o peito dele num golpe limpo. O corpo de Rude caiu no chão sem vida, e a equipe ficou encarando com total incredulidade. O nosso cara, no entanto, casualmente assoprou a fumaça dos dedos como se tivesse atirado uma bala de verdade. Isso deixava apenas Wu Pen. O enorme bandido estava ao mesmo tempo chocado e furioso. Exigiu saber de qual família ele vinha, porque nenhum estudante normal deveria ter uma arte genética. E respondeu sombriamente que vinha da família de Mola, então perguntou se Wu Pen queria pedir clemência. Wu Pen, claro, não gostou da pergunta. Mesmo que o nosso cara tivesse uma arte genética, ainda havia uma grande diferença entre as habilidades marciais deles. Então, com um rugido, ativou a linhagem do urso negro terror tirano. Seu corpo já enorme se expandiu ainda mais, transformando-o num monstro imponente de músculo e poder. Seguiu com a habilidade agitador de picos, uma técnica marcial construída em torno de força esmagadora. Em vez de entrar em pânico, e imediatamente mirou nas pernas de Wu Pen com o hiperfeixe, dizendo ao inimigo o que estava fazendo enquanto fazia, só para marcar pontos de falta de respeito. Assim como vocês marcariam se não se inscrevessem no nosso canal para mais vídeos como esse. De qualquer forma, o golpe machucou Wu Pen feio, mas ainda não quebrou o osso do tornozelo dele. O homem transformado respondeu socando um punho gigante para baixo, só para encontrar que Yi já tinha saltado para longe. O nosso cara teve que admitir que lutar contra um marcialista de segundo nível era muito mais difícil do que lutar contra monstros comuns. Então Wu Pen se lançou no ar para segui-lo e tentou esmagá-lo entre 2 palmas enormes, querendo espalmá-lo até virar pasta. O impacto criou uma onda de choque violenta. Mas nesse momento Yi já tinha deslizado para trás do homem mais alto. Ali, declarou que se Wu Pen havia terminado, agora era a vez dele atacar. Ativando o soco esmagador de montanha fundido, ele aumentou e potencializou as mãos com energia marcial. Então desencadeou uma tempestade de golpes em Wu Pen. A barragem foi implacável. Wu Pen não conseguiu desviar de um único golpe, socando o bandido no chão até que toda a área ficou coberta por uma nuvem de poeira. Quando a poeira baixou, Yi estava lá de pé com vapor saindo dos punhos enquanto o corpo de Wu Pen jazia destruído abaixo dele. Os outros só conseguiam olhar. Esse garoto era absurdamente forte. Mesmo naquele estado miserável, Wu Pen ainda tentou diminuí-lo, afirmando que sua técnica genética tinha veneno e que um guerreiro tão malvado certamente seria punido algum dia. Li, porém, escutou, olhou para baixo para o homem destruído e respondeu da única forma que fazia sentido. Uma porção de gente já tinha o xingado de todo lado imaginável. Se Wu Pen queria entrar, teria que pegar uma senha.
9 dias depois, o vestibular finalmente chegou. O evento aconteceu no Estádio Esportivo Central de Ansheng, onde candidatos de toda a região se reuniram para a inscrição anual nas escolas superiores de artes marciais. O apresentador fez a abertura cerimonial padrão, desejando boa sorte aos estudantes e lembrando que o exame usava um sistema de torneio. Os candidatos competiriam em duplas, e os vencedores avançariam para as etapas seguintes pelos próximos 3 dias. Durante os 2 primeiros dias, todos passariam por partidas preliminares, e apenas os mais fortes chegariam ao 3º dia. Cada estudante teria que lutar 3 partidas na rodada preliminar, e daí a competição se estreitaria até que o melhor classificado do ano fosse escolhido. O apresentador falou grandiloquentemente sobre o futuro da humanidade, sobre a responsabilidade carregada nas costas desses jovens guerreiros, e sobre provar seu valor tanto para seus próprios futuros quanto para a sobrevivência da civilização. Então o evento começou oficialmente. Arenas por todo o estádio ganharam vida com o combate. A Arena 1 sediou uma luta entre 2 candidatos masculinos. A Arena 4 teve uma disputa masculino contra feminino. Mas quando a atenção voltou para a Arena 6, algo parecia imediatamente errado. Havia apenas um candidato presente. O outro não tinha chegado. O apresentador verificou a lista e anunciou que a Arena 6 deveria ser uma partida entre Huang Tongtong e Yi He, ambos da escola secundária número 1 de Ansheng. Mas apenas Huang Tongtong estava dentro do ringue. Pelas regras, se Yi He não chegasse antes do fim da contagem regressiva, perderia a partida por W automático. Huang Tongtong estava lá de pé com arrogância, claramente curtindo a situação. Desde o incidente no salão de despertar, tinha querido vingança pela humilhação que sofreu. Tinha planejado esmagar Yi publicamente usando a linhagem do lagarto flamejante e restaurar seu orgulho, mas pelo que podia ver, ele tinha simplesmente covardemente fugido. A multidão rapidamente entrou na onda. Zoaram o nosso cara por não aparecer, o chamaram de covarde e assumiram que estava escondido em casa com medo de lutar. Alguns até caçoaram dizendo que alguém como ele não deveria estar no colégio e ficaria melhor varrendo ruas em algum lugar longe da arena. Então o árbitro levantou o apito e anunciou que o tempo havia acabado. Estava prestes a declarar a desistência quando todos no estádio sentiram de repente algo descendo lá de cima. As cabeças se viraram para cima. Algo cortava o ar em direção à Arena 6 como um meteoro em queda. Por um segundo, ninguém entendia o que estava vendo. Aquilo era mesmo uma pessoa? E se era, que tipo de poder permitia que ela voasse? A resposta veio quando a figura despencou no ringue, sacudindo toda a plataforma no impacto. Poeira explodiu para todos os lados. Huang Tongtong estava lá paralisada, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Então a poeira baixou, e antes que ela pudesse reagir direito, já havia um pé voando em direção ao rosto dela. O chute acertou limpo e a mandou direto para fora da arena. Ela nem teve chance de se defender. Ficou inconsciente na hora, tornando essa a segunda vez que Yi a mandava para o mundo dos sonhos numa condição profundamente indigna. Olhando na direção dela, o nosso cara comentou casualmente que o timing tinha sido por pouco. Mais um segundo e teria que voltar no ano seguinte só para fazer o exame. Com Huang Tongtong já inconsciente fora do ringue, o apresentador o declarou em voz alta vencedor da Arena 6. Ele ficou lá e ironizou como tinha sido ridiculamente fácil derrotar sua antiga valentona. A multidão explodiu de uma vez, chocada de que Yi tinha derrubado seu oponente com um único chute. Alguns estavam igualmente impressionados com a entrada dramática dele, enquanto outros já estavam exagerando descontroladamente, se perguntando se aquela incrível habilidade de movimento tinha descido direto dos céus. Ao nosso cara não importava isso. Ele apenas olhou para o resto dos candidatos com um sorriso frio e confiante. O Capitão Lin tinha lhe dado fruto de chá de sangue como agradecimento, mas ele ainda precisará de tempo para que fortalecesse seu físico. Agora que tudo estava finalmente no lugar, disse ao público que podiam sentar e curtir o que vinha a seguir. Naquele momento,
O sistema mostrou que o físico total de I tinha subido para 226, enquanto sua compatibilidade tinha chegado a 20%. O embalo de I só cresceu mais. Seu próximo oponente foi Long Tong da escola secundária número 4 de Ansheng, e aquela partida terminou da mesma forma que a primeira. Então veio outro estudante da terceira escola, e essa também não terminou diferente. 3 partidas, 3 vitórias, e cada uma delas tinha terminado com um único chute limpo e absolutamente nenhum respeito pela dignidade dos oponentes. A multidão tinha completamente perdido a compostura. O público gritava como se tivesse acabado de descobrir um novo ídolo, e logo já tinham lhe dado um apelido, o super-homem de um chute só. O apresentador também estava claramente curtindo o espetáculo. Com energia teatral, anunciou que Ire da escola número 1 de Ansheng tinha vencido 3 partidas consecutivas e avançado com sucesso para a terceira rodada. Isso só elevou ainda mais a empolgação. Fora do ringue, estudantes, pais, representantes de escolas e até oportunistas aleatórios imediatamente começaram a se aglomerar ao redor dele. Alguns pediam um número de telefone, alguns entusiasticamente tentavam recomendar suas próprias escolas. Até repórteres empurravam perguntas e perguntavam em qual universidade ele sonhava em entrar. Ao ouvir essa pergunta, o nosso cara ficou sério por um segundo. E então, com aquele sorriso orgulhoso e ligeiramente perturbador que lhe era característico, e deu sua resposta sem a menor hesitação. Ele mirava na Universidade de Pequim. A reação foi imediata e quase engraçada. A multidão que o cercava um segundo antes de repente se dispersou como se alguém tivesse soltado uma bomba no meio da conversa. Aos olhos deles, aquilo não era confiança. Era arrogância num nível que beirava a loucura. E só conseguiu suspirar resignado. Não os culpava por duvidar. A Universidade de Pequim era a melhor faculdade de artes marciais do reino de Xia, uma das 5 mais fortes do mundo inteiro e um destino sagrado para guerreiros em todos os lugares. Numa cidade como Ansheng, apenas os poucos mais excepcionais entre os melhores classificados tinham o direito de sonhar com entrar em tal lugar. Mesmo assim, isso não mudava nada para ele. Marcialistas eram julgados pela força. E se força era o critério, então ele simplesmente tinha que continuar vencendo até que ninguém pudesse mais dar risada. Na verdade, já havia começado a se antecipar as expressões no rosto de todos quando tomasse o primeiro lugar bem na frente deles, mas enquanto a multidão debatia se ele era louco ou apenas arrogante, os examinadores tinham notado algo completamente diferente. A performance de Yi tinha sido anormal demais para ignorar, então se aproximaram dele e solicitaram um novo teste de seu nível marcial. Depois de um escaneamento rápido, a expressão do examinador mudou na hora. Ele ficou pasmo. 2 semanas atrás, Yi ainda era um simples discípulo marcial de nível 3. Agora estava no nível 9. Aquilo não era crescimento rápido, era impossível. Então o nosso cara sabia que obviamente achavam que estava trapaceando, e naturalmente, os examinadores foram mais fundo. Depois de verificar seus antecedentes, descobriram que desde que saiu da escola, Yi tinha entrado repetidamente em reinos secretos de classe E. Então fizeram a pergunta óbvia. Por que continuava se aventurando em reinos secretos perigosos às vésperas do vestibular? Li, no entanto, respondeu com total calma e disse que era porque tinha ido lá se encontrar. Então exagerou ainda mais. Segundo ele, antes de morrer, seu pai tinha deixado uma mensagem. Se Li queria superar seus limites, tinha que parar de ser humano. Por isso tinha se jogado nos reinos secretos, lutado contra monstros e usado aquelas batalhas de vida ou morte para romper seus próprios bloqueios genéticos. No momento em que os examinadores ouviram aquela frase, suas expressões congelaram. Romper bloqueios genéticos não era algo que um estudante comum conseguia fazer. Sem perder mais um segundo, os examinadores saíram correndo para reportar o que tinham ouvido, deixando-lhe com a nítida sensação de que de alguma forma tinha se tornado um jovem muito suspeito. Mais tarde, enquanto esperava pela próxima rodada, Yi sentou na sala de espera e ficou no celular. Viu que pais estavam sendo entrevistados. Amigos torciam pelos colegas.
Várias pessoas apoiavam abertamente os candidatos de quem gostavam. Ao ver tudo aquilo, Yi percebeu que não havia ninguém lá por ele. Sem pais. Sem parentes. Sem amigos esperando do lado de fora com incentivos. Era apenas um órfão, e a ninguém importava se ele ganhasse ou perdesse. O que o nosso cara não sabia era que seu professor de turma estava assistindo de casa e torcendo tão intensamente que provavelmente estava uma cena emocionante de assustar os vizinhos. Então, mesmo que o apoio não chegasse diretamente a ele, não estava completamente sozinho. Não demorou muito para ir entrar de novo na arena para a primeira luta da rodada de promoção. Dessa vez seu oponente era Lu Xuan da terceira escola secundária da cidade. Ao contrário dos oponentes anteriores, Lu Xuan não era fraco pelos padrões comuns. Era um discípulo marcial de nível 8, tinha despertado a linhagem de um raro monstro de segundo nível, e vinha de uma família de guerreiros onde ambos os pais já eram lutadores estabelecidos. Em outras palavras, tinha histórico, recursos, talento e o tipo de pedigree que normalmente vinha acompanhado de um senso inflado de confiança. Yi deu uma olhada nele e já parecia entediado. Então, com uma calma quase insultante, fez um gesto para Lu Xuan dar o primeiro passo. Aquele único gesto irritou Lu Xuan imediatamente. Ele se sentiu diminuído, e não estava errado. Perguntou se Yi sequer sabia quem ele era. Mas para o nosso cara, isso não mudava nada. Ao ouvir isso, Lu Xuan ativou sua linhagem de imediato. Queria fazer o nosso cara se arrepender das palavras. Então desencadeou sua habilidade marcial, Garra do Relâmpago Veloz. A técnica o impulsionou a uma velocidade extrema. Num flash, cruzou a arena com garras afiadas apontadas diretamente para a garganta de Yi. O ataque rasgou o ar como um raio, faíscas voando com um boom sônico em seu rastro. Julgando pela força, se aquele golpe acertasse limpo, até um discípulo marcial de nível 9 podia ter morrido na hora. Mas a reação de Yi destruiu todo aquele impulso num instante. Bem quando as garras monstruosas de Lu Xuan se aproximavam de sua garganta, Yi as agarrou casualmente. Fez isso com tanta facilidade que o ataque de repente parecia ridículo. Então, enquanto Lu Xuan ficava ali parado em choque suando, Yi comentou calmamente que o ímpeto do garoto não tinha sido ruim. Só que não estava nem perto da força de colisão do Pen Careca. A confiança se evaporou do corpo de Lu Xuan imediatamente. Seu rosto mudou, o medo ficou evidente, e ele começou a implorar misericórdia quase por instinto. Yi, porém, não tinha nenhum interesse em prolongar a cena. Sem hesitar, soltou uma palmada direto nas costas de Lu Xuan. A força por trás dela era enorme. Lu Xuan ficou inconsciente ali mesmo, derrotado antes de conseguir processar o que tinha acontecido. E com isso, Yi adicionou mais uma vitória limpa à sua crescente sequência. Depois de acabar com ele, Yi olhou ao redor com arrogância aberta e perguntou se havia alguém decente afinal. E é aqui que encerramos o episódio de hoje. O nosso cara começou com uma piada da turma, foi jogado de volta para o pior momento possível de sua vida, despertou uma vantagem ridícula, arrasou pelos reinos secretos, esmagou bandidos e caiu no exame como um meteoro. Mas agora as coisas estão prestes a ficar ainda mais perigosas, porque as vitórias fáceis acabaram, os monstros de verdade estão começando a notar ele, e esse caminho insano rumo à Universidade de Pequim só vai ficar mais louco daqui para frente. Então, se vocês quiserem o episódio 2, me avisem nos comentários. E se curtiram o vídeo, não esqueçam de dar like e se inscrever para mais recaps como esse. Até o próximo episódio.